Eu sempre sonhei em ter uma família, em ter filhos. A Thaís, desta época, sonhava muito em ter uma família. Tinha 13 anos quando esse relacionamento iniciou, ele já tinha 22 anos. Na época era natural, era normal você ter um relacionamento com um homem mais velho. E eu enxergava ele era extremamente família, gostava de estar junto com a minha família, gostava de estar junto com a gente, me tratava bem no começo. Eu enxergava nele um companheiro, enxergava carinho mesmo quando começou. Começou muito bem. E era bom para os meus pais, era bom para todas as pessoas da minha família. Ele era bom no começo. Quanto tempo durou esse relacionamento bom? Até ele começar a querer dormir na minha casa. Começou um final de semana, ele dormiu na minha casa. Eu achei legal, achei bacana. E no outro final de semana ele quis dormir na minha casa e eu naturalmente, eu falei assim, eu vou pedir pro meu pai, porque eu tinha 14 anos, vou pedir pro meu pai. Ele falou, então você não quer que eu durma aqui porque você vai trazer outro depois? Então você vai embora e depois você vai trazer outro. E aí já começou os abusos psicológicos, ele queria dormir todos os dias na minha casa. Eu não o convidava, ele simplesmente já entrava. E como acho que para os meus pais ele era uma boa pessoa, eles não impediam aquilo. Eu não podia ter amigos na escola, eu não podia cumprimentar ninguém na escola. Eu tinha que chegar na frente da escola com ele, que ele me levava e me buscava. E entrar direto sem olhar para ninguém. Lá dentro eu acabava sendo um pouquinho eu, né? Porque eu não estava perto dele. Mas não podia ter amigos, não podia ter ninguém. Eu não conseguia entender o que estava acontecendo comigo. Eu sabia que não era normal. O que você acha, o que você entende de um relacionamento conjugal é que você faz as coisas porque você sente vontade, porque você quer, né, ter a relação sexual. Eu fui entender isso agora, um ano atrás, de que se tratava de um estupro. Porque todos os dias eu era acordada com ele tendo penetração em mim, sem eu consentir, sem eu querer, nojo. Terminava, limpava e ia trabalhar. E eu continuava em casa, todos os dias. O relacionamento em si durou 2 anos, eu acredito que 1 ano e meio, 1 ano. Foi quando ele levou todas as coisas dele para morar na minha casa. Era minha obrigação, né? Eu estava ali, estava dormindo com ele. E então, na época, eu entendia e sentia isso, apesar do nojo. Eu sentia e achava que era normal, era, né, a minha obrigação estar dentro daquele relacionamento, então eu teria que estar fazendo com ele a hora que ele quisesse. E não foi só também o dentro de casa todos os dias, às vezes até mesmo na rua. Ele via algum local, se ele quisesse fazer naquele momento, eu tinha que ceder e fazer. Quando você conseguiu contar pra alguém que você passava por isso? Agora. Depois de 20 anos. Só agora. Com a minha família, ele era muito bom. Era uma pessoa muito prestativa, ajudava financeiramente. Até então morava mesmo na minha casa. Ele era uma pessoa muito boa. E eu enxergava, apesar de tudo, esse outro lado bom. Então eu tentava mascarar tudo aquilo que eu vivia, olhando para o outro lado dele. Porque em momentos em que ele não bebia, era legal até. Fora tudo aquilo que acontecia. O que você sentiu quando você descobriu que o que aconteceu com você foi um estupro? Eu entendi tudo. Todos os meus sentimentos durante todos esses anos. Eu entendi tudo. Tudo que eu sentia em outros relacionamentos, em outros
momentos com outras pessoas, eu entendi tudo do que eu vivi, que foi causado por aquilo. E que eu não sabia quando acontecia o que era. Eu sabia que era errado, eu sabia que era nojento, mas eu não tinha um nome para isso. E até então, porque quando você acha que você está dentro de um relacionamento, né, você é passado que você é realmente para as pessoas, que você é obrigado a ceder ao desejo do homem, né? Então, eu não achava que isso era realmente um estupro. Eu já sabia que eu não queria permanecer naquele relacionamento. E eu tinha 15 anos e eu coloquei dentro da minha cabeça que eu precisava sair daquele relacionamento. Porque ele, diversas e diversas vezes, ele falava que ia terminar comigo. E aí eu me humilhava, eu chorava, e eu falava que eu não ia conseguir viver sem ele, mesmo não querendo mais viver com ele. Mas quando eu decidi, eu falei, hoje isso tem que acabar. E foi por uma coisa boba, mas foi um ciúmes extremamente desnecessário de 2 primos meus que estavam dentro da minha casa. E quando ele morava comigo, eu vivia trancada dentro do quarto. Se meus primos, se alguma pessoa da família estava dentro de casa, eu vivia trancada. E eu não tinha consciência muito disso até agora também. Uma prima minha falar, você vivia trancada dentro do quarto. Você não saía do quarto. E isso veio à tona, e realmente eu não saía de dentro do quarto. E meus primos estavam em casa, ele chegou em casa e falou que eu não deveria ter emprestado um CD para os meus primos ouvirem dentro da minha casa, que eu estava ouvindo como os meus primos. E eu não briguei, não falei nada, mas eu tomei consciência que aquilo não era para mim mais. Eu falei, eu tenho 15 anos, eu não mereço e eu não preciso viver isso o resto da vida. E aí ele chegou em casa no final do dia e eu simplesmente falei que eu não queria mais. Ele não aceitou muito bem e depois ele aceitou. No outro dia, até que foi amigável. No outro dia ele foi buscar as coisas dele em casa, a gente conversou, eu sofri muito. Foram 2 semanas assim, chorando muito. Porque apesar de não querer viver aquilo, eu ainda gostava muito dele, né? Foi meu primeiro namorado. Então eu gostava muito dele. E depois disso, ainda ele não veio atrás de mim, mas ele ficava, às vezes, quando ele ouvia alguma coisa que eu falei para alguém, ele vinha tirar uma certa satisfação, mas ele não me procurou. Foi libertador. Hoje em dia, tem um nome para isso, que é a dependência emocional. Então, hoje eu entendo que era isso. Que eu dependia emocionalmente dele, porque eu queria ter alguém do meu lado. E ele estava ali, mesmo sendo ruim. Agora eu quero que você pegue a foto da época da Thaís que começou esse relacionamento. E se você pudesse olhar pra ela e falar alguma coisa, o que você falaria pra ela? Não entre nesse relacionamento. Ele pode parecer ser o príncipe encantado, a solução talvez para a solidão, mas as dores serão para sempre. As dores que ele causará será para sempre. Um dia vamos conseguir falar sobre isso. Um dia a gente vai conseguir colocar para fora. E você vai ver que você conseguiu. Apesar das dores serem eternas, ser para sempre, você conseguiu.
Renasci foi das cinzas das guerreiras, pela mesma missão que me desfez ver meu corpo no chão mais uma vez, reforçando o poder da terra santa, pois quem queima em seu solo depois planta, dá lugar pra raiz vingar sua fruta, que a floresta e a mata tão na luta, se curando na voz da benzedeira. Minhas vestes é mulambe, as feiticeiras são as mesmas que hoje chamam puta. Ontem desci no ponto ao meio-dia, contramão me parecia, na cabeça mesma reza. Deus, que não seja hoje o meu dia, faço a prece, o passo aperta, meu corpo é minha pressa. Ouviu-se um grito agudo engolido no centro da cidade. E na periferia, Quantas? quem? O sangue derramado e o corpo no chão. Guria, por ser só mais uma guria, quando a noite virar dia, nem vai dar manchete. Nem vai dar manchete. Amanhã a covardia vai ser só mais uma que mede, mete e insulta. Vai, filho da puta! Aí quis de jantar eu, tira meus trapos, ele mesmo me comeu. De novo a pátria puta me traiu, e eu que sirvo de cadela no cio. De cadela no cio, No cio, no cio. E eu corro pra onde eu não sei. Socorro, sou eu dessa vez. Eu corro pra onde eu não sei. Socorro, sou eu dessa vez. Hoje me peguei fugindo, e era breu e o sol tinindo. lá vai a marionete. Nada que hoje dê manchete ainda se escuta. A roupa era curta, ela merecia o batom vermelho, porte de vadia. Provoca o decote, velho fundo corte, morte lenta ao ventre forte. Eu às vezes mudo meu caminho quando eu vejo que um homem vem em minha direção. Não sei se vem de rosa ou espinho, se é um tapa ou carinho ou bendito ou agressão. E se mudasse esse ponto de vista e o falho fosse a vítima, o que o povo ia falar? Trocando assim o foco da história, tirando do homem a glória de mandar nesse lugar. Socorro, tô no mato sem cachorro, ou eu mato ou eu morro e ninguém vai me julgar. E foda-se se me rasgar a roupa, te arranco o pau com a boca, ainda dou pra tu chupar. Pra ver como é severo teu veneno, eu faço do mundo pequeno e Deus permita me vingar. E Deus permita me vingar. E Deus permita me vingar. E eu corro pra onde eu não sei. Socorro, sou eu dessa vez. Eu corro pra onde eu não sei. Socorro, sou eu dessa vez. Morreu na contramão, atrapalhando o sábado. Agonizou no meio do passeio público. Morreu na contramão como se fosse máquina. Seus olhos embotados de cimento e cáfego. Amor daquela vez como se fosse a última. Amor daquela vez como se fosse
questão do estupro, né, ela pode também ser pensada de uma forma diferente da tradicional, conhecida, né, aquela em que a pessoa pega à força por um desconhecido. Se a gente pensar, né, em formas também mais sutis de estupros, né, onde vai envolvendo uma situação de dominação, né, porque qual que é a questão? O estupro é a imposição do desejo sexual de uma pessoa sobre outra. Então, isso está falando de uma imposição. E qualquer situação onde uma parte sente que ela não foi consultada, ela não fez parte, né, daquele desejo que aconteceu ali, né? E também a questão da diferença de forças, né? E essa força não precisa ser só física. Então é um homem que forçou uma mulher, que é a clássica, né? Não, tem aquelas forças mais sutis, onde inclusive elas podem ser legitimadas socialmente mesmo, né? Como a questão de casamentos, inclusive, onde pela lei, né, a mulher deve servir ao homem independente do que ela sente, porque ela é casada, né? Isso vai tirando essa necessidade ali, né, da mulher ser olhada como um ser que também tem desejo, tem sentimentos, tem dias que não estão com vontade, né? Porque o que vai prevalecendo é o desejo do homem, né? Claro que essas permissões, elas podem passar, inclusive, com muita culpa por parte da mulher, né? Não, mas eu quis também, né? Quando nem mesmo ela, às vezes, sabe a diferença do que ela quis. Tá, quis o quê? Estava excitada, né? Estava com desejo? Ou quis agradar o seu homem por medo de abandono, por medo de retaliação, por medo de que ele não goste mais de mim, ou que ele procure outras mulheres fora, né? Então, existem várias questões psíquicas que podem estar acontecendo ali por trás dessa permissão que a mulher também acha que está dando, né? Assim como muitos relacionamentos em que essa é a questão para segurar a relação, porque por trás tem todo um medo de abandono, um medo de rejeições, né? E essa insegurança é que mantém essa situação. Então, não é necessariamente uma força física que mantém a mulher aqui naquele lugar, né? É uma força mais sutil, e que isso pode estar, sim, dentro de muitos relacionamentos, inclusive legitimados, né, pela lei do casamento, né, e pela falta de informação também, né, quando as meninas não têm esse olhar, né, do seu corpo como um lugar privado, um lugar do desejo dela legitimado, né, como a gente tem esse machismo estrutural, onde o homem ele é legitimado no prazer dele, né? Então o homem pode desejar ter a mulher, inclusive, como posse, né? A mulher não, a mulher ela tem que ser desejada pelo homem, ela tem que estar a serviço desse homem, né? E a gente tem, inclusive, propagandas, né? Que vai endossando essa informação, né? Onde a mulher aparece ali no chão, né, toda sensualizada, e o homem ali perto do carro, né? Ou seja, aquela mulher, ela tá ali para um dos prazeres daquele homem, e a mulher vai crendo nisso, né? E essa crença que faz com que ela vá reproduzindo inconscientemente isso. Então, se eu tô dentro do namoro, isso subentende que eu preciso transar a hora que ele quiser. Ou seja, ele não precisa me conquistar, ele não precisa me excitar, ele não precisa despertar o meu desejo por ele. Ele tem esse lugar adquirido por direito. Eu sou o seu namorado, eu sou o seu marido, né? Entenda, né, que tem aí uma diferença de
de direitos, uma diferença muito, né, gritante de poder, né? Por que que ele pode dizer eu quero e ela não pode dizer hoje eu não tô afim, né? Hoje eu não tô me sentindo bem, né? Vamos combinar isso, onde tenha espaço para o teu e o meu desejo ao mesmo tempo, né? Que é isso que torna a relação afetivo-sexual, né? Eu quero estar com você porque você quer estar comigo, né? Eu amo você, por isso eu quero entregar o meu corpo e todo o meu afeto, né? E não porque você tem direito, então eu tenho obrigação. Entende? Esse que é o abuso, né? Então a gente está falando de um abuso sexual, estupro enquanto abuso sexual. Para lidar, né, com todas essas questões, né? Por que é importante buscar uma ajuda profissional, né? Buscar ter o seu momento ali de terapia para poder, né, entender tudo isso, elaborar, né? Porque quando a gente sai de uma situação, de uma violência, a gente sai muito sequelado, a gente sai muito marcado, a gente não tem dimensão dessas marcas, né? E é importante a gente ter um espaço de reflexão para se reconstituir, para se reorganizar, até para não repetir no próximo relacionamento as mesmas questões. Porque o que me leva a entrar no relacionamento abusivo e permanecer é algo que é meu. E é muito importante a gente entrar em contato com isso. Quais foram as reservas desses maus tratos? Como é que isso me sequela? O que em mim autorizou essa situação se perpetuar por esse tempo que ficou? Como eu posso entender que o meu amor por mim mesma, ele esteve subjugado ao amor do outro? Porque fica muito forte que o medo da perda do homem amado fica acima do amor próprio. Então isso está falando alguma coisa do meu amor por mim, da minha relação com a minha própria autoestima. E isso vai sendo atacado durante a relação, porque o discurso, né, que é um discurso de ódio, né, você é burra, né, você não pode pensar assim, isso daqui vai ficar ali, vai ficar ecoando dentro dessa mente e vai junto quando vai para a próxima relação, né? Então, como que eu posso, depois de tudo isso que eu passei, entender a minha pele psíquica? Porque eu tenho uma pele que ela me dá o contorno de quem eu sou e que me separa do como o mundo é, como as outras pessoas são. E se eu não tiver uma boa constituição da minha pele psíquica, eu, Shirley, me sinto assim, eu penso desse jeito, isso me motiva, isso me mobiliza, isso eu não gosto. Se eu não tiver uma boa compreensão da minha pele psíquica, a minha pele, ela pode ser, inclusive, fisicamente machucada pelo outro, porque eu não vou sentir, eu não vou saber o que é meu, o que é do outro vai poder penetrar através da minha pele, através da minha subjetividade e parecer que é meu aquilo que o outro me pôs, o que o outro falou, né? Então eu não tenho uma distinção do que é do outro, o que é meu, né? E como me reorganizar para poder encarar a possibilidade de colocar um término num relacionamento abusivo, que é muito difícil. É muito difícil lidar com, suportar um sofrimento que vai me gerar esse término. Uma dor que muitas mulheres nunca vão ousar encarar. Não, eu vou morrer ao lado desse homem, mas eu não consigo viver sem ele. Não importa o que ele faça por mim, contra mim, eu não posso viver sem ele. Então, ter essa capacidade de poder entrar numa relação e conseguir sair, se for reconhecido, esse abuso, essa violência.
Isso precisa ter uma condição psíquica de força para poder ter, suportar a ameaça do abandono, suportar a dor da perda, né? Porque entender que se perder dentro do outro é muito pior do que perder o outro. Me perder é pior do que perdê-lo. Isso tudo a gente precisa de um processo, de uma boa análise, né, das nossas questões históricas, emocionais, para a gente poder compreender antes de ir para o próximo relacionamento. O tudo que não é refletido é repetido.